E aí, galerinha, beleza? Bom, gente, começando mais o vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o vídeo dos preparativos, tá? Das comidinhas, das comidas, dos salgados, quer dizer, dos salgados e dos doces, do bolo, para o aniversário da Luna, tá? Eu vou fazer tudo e vou congelar. Hoje é terça-feira, o aniversário da Luna é sábado agora. Então, tem 3 dias somente, porém eu vou congelar tudo e na sexta-feira eu descongelo. Lembrando que tudo que você congela fresco permanece fresco, tá, gente? Então não tem problema eu fazer agora, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí eu fazendo as coisinhas, tá? Espero que vocês gostem. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu vou estar deixando no comentário fixado aqui o link das minhas outras redes sociais, que é o TikTok e também o meu Instagram, que por lá eu também posto coisinhas, tá? Do aniversário das crianças. Inclusive, já saiu o vídeo lá deu fazendo os apliques, tá? Do personalizado que vai ficar em cima da mesa. Vou deixar o link aqui, corre lá pra você assistir. Bora pro vídeo. Bom, galera, eu tô mostrando pra vocês, tá? A massa da empadinha, tá? Eu usei 250 gramas de margarina pra 500 não, gente. É isso mesmo. 500 gramas de trigo para 250 de margarina, tá? E aí você vai fazendo, amassando ali até dar o ponto. Se você vê que tá muito esfarelenta, você coloca mais margarina, tá? E aí o recheio das... E aí, tá, eu abri toda a minha massa, tá? Nas 60 forminhas que eu tenho de empada. Essa forminha é número 0. Eu comprei ela na Shopee, se eu não me engano, eu paguei R$20 em 60 forminhas de empadinha, tá, gente? E aí eu mostrei pra vocês, né, a quantidade de recheio que eu estava colocando em cada empadinha. Não coloquei muito, né, até porque ela é pequena, mas eu coloquei até caber. Aí eu deixei esse restinho de massa ali pra eu tampar essas, tá, gente? E eu fiz somente as 60 empadinhas, tá? Eu não fiz mais. E aí já era o outro dia, eu estava preparando a massa da mini pizza, tá, gente? Eu tenho uma receita aqui no meu canal da mini pizza, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no comentário fixado o link desse vídeo, tá? É uma receita prática, fácil e sério, rende muito. Esse ano eu resolvi fazer a mini pizza bem pequenininha, tá? Assim, do tamanho de uma rodela de calabresa. Nos outros anos eu fiz ela um pouquinho maior, porém esse ano eu fiz tanto da pequenininha quanto da grande. Por quê? Porque as pequenininhas ficam mais fácil para as crianças comer do que um trem grande, e a grande é isso, tá? E aí eu tô fazendo a massa, tá? Certinho, bonitinho. Lembrando, gente, que aí eu usei... Você não deve... Se você tem mais trigo em casa disponível, ok. Mas eu nunca coloco 1 quilo de trigo. Por quê? Porque durante o processo da massa, você tem que colocar trigo, né? Pra ela desgrudar da mesa e tudo mais. Gente, a mesa aí estava limpa, tá? Eu tinha passado álcool em toda ela, tá? Nas partes onde que eu ia usar. Inclusive aonde que a dona bonita tá sentada. Aí tá tudo limpinho, tá? Mas assim, é impossível, né, eu fazer algo sem as meninas estarem por perto, até porque, né, fica somente eu e elas em casa. Então, eu priorizei fazer, né, porque o tempo voa, do que esperar o momento onde elas dois não estivessem em casa, porque esse momento não ia acontecer, tá? Aí eu peguei, sovei ela um pouquinho e aí eu deixei ela descansar por mais ou menos 1 hora, tá? E aí eu tô mostrando pra vocês fazendo as mini salsichinhas, tá, gente? E a massa continua ali descansando. Se eu não me engano, eu usei 9 salsichas, tá? E fiz as 9 salsichas. Eu parti elas em 3 partes. E a quantidade de salsicha que deu foi a que eu fiz, tá? Eu cortei tirinhas da massa e fui envolvendo as salsichinhas, tá? Porque eu não queria algo muito grosseiro, então eu deixei a massa bem fininha. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não gosto de salgado de salsicha. Porém, tem gente que gosta, né? A Lorena mesmo, ela estava aí querendo comer a salsicha toda hora, entendeu? Eu me estressei com essas crianças esse dia. Mas aí eu dei a salsichinha pra elas, eu dei uma salsicha pra elas, dividi entre elas e o restante eu fiz aí os salgadinhos de salsicha, tá, gente? Se eu não me engano, eu, tipo assim,
Eu não me lembro se deu 30 ou mais de 30 salsichinhas. Aí a gente tem que fazer a conta, né, de 9 vezes 3. E aí nós vai saber a quantidade que deu. No momento não tô podendo, sabe? Não tô com o cérebro raciocinando, não. Mas eu acho que deu sim umas 30, ou quase 30. Eu acho que deu umas 27 por aí. Aí eu também fiz pastelzinhos de frango, tá? Com o recheio que sobrou da empada. Ali tá as mini pizzas. Sobrou um pouco de massa, eu fiz esses salgados aí pra gente, porque já era tarde, né? E nós tava com fome. E já é o outro dia, eu estava preparando o bolo. O bolo não vai ser muitas pessoas, serão acho que 11 pessoas. Um bolo pequeno, daria. Mas eu não tenho forma de bolo pequeno. Então, como ele vai ser um bolo de corte, eu fiz 2 receitas, tá? Uma receita de 8 ovos, no total, né? 8 ovos. E eu usei aproximadamente 400 gramas de margarina para 8 ovos, porque geralmente eu uso 200, né? Então, eu coloquei 400. De açúcar, eu coloquei 350. Eu não botei as 400, não. E de trigo, foi 3 xícaras de trigo para cada massa, né? Para cada receita. E aí, primeiro eu peneirei, né, o trigo. Enquanto os ovos, o açúcar e a margarina estavam lá batendo. Usei o cacau 70%. Se eu não me engano, eu usei 1 xícara de cacau, tá? Para as 2 massas, 1 xícara de cacau. Também peneirei o cacau, tá, gente? Porque é muito importante peneirar o trigo, o açúcar, o pó royal, tudo mais, sabe? É bom peneirar pra massa ficar fofinha. Então eu bati lá os Brag Night. Eu não sei, gente, se é porque eu não deixo o tempo certo. Mas eu sei que essa minha misturinha aí, ela nunca fica assim, igual os outros falam que tem que ficar cremosinha. Não, ela nunca fica aguada. Mas no final de tudo o bolo dá certo, entendeu? Mas eu acho que eu tenho que esperar mais tempo batendo. Mas eu fico com medo daquele treco esquentar e desandar. Então misturou ali, mudou a cor do negócio, eu já tô botando na massa, tá? O leite eu não sei explicar pra vocês a quantidade que foi que eu fui colocando aí no olhômetro mesmo, tá? Aí eu achei que a massa estava muito branca, coloquei mais um bocadinho de cacau. Eu particularmente não gosto de algo muito doce, tá? Então pra mim esse bolo ele ficou perfeito, tá, gente? Ele não cresceu muito, mas ficou aí do tamanho ok, tá? Se eu tivesse colocado toda essa massa no tabuleiro, ele tinha ficado perfeito. Porém, eu quis inventar a moda de fazer um bolo menorzinho pra fazer como é que fala? Os bombom, né? Recheado, que eu vou fazer eles personalizados na mesa. Então, eu quis fazer um bolo à parte. Porém, gente, sério, eu acho que seria mais fácil eu ter pegado assim, sabe? Uma lasca do bolo e ter feito os bombom, porque eu não usei quase nada. Vocês vão ver aí no final do vídeo que eu não usei praticamente quase nada de bolo. Sobrou o bolo todinho aqui. Então, se eu tivesse colocado todo o bolo nessa forma, o bolo teria ficado alto, bonito, sabe? Do jeitinho que eu queria. E aí, eu coloquei esse papel alumínio aí pra não... E aí, como eu falei, né, gente, o restante da massa eu coloquei no outro tabuleiro. Eu coloquei o papel alumínio porque eu achei que esse bolo, no outro bolo... O forno aqui de casa, ele tá meio capenga, então eu achei que ele não ia assar no meio. Com papel alumínio, ele assou bonitinho, tá, gente? Então, uma diquinha que eu dou pra vocês é, se você vai fazer um bolo muito alto, põe um papel alumínio no meio, porque o papel alumínio vai fazer com que o calor chegue até o meio, tá? Ele ficou assim. Então, assim, ele cresceu bastante, tá um tamanho ok. Porém, pra eu conseguir dividir ele, vai ser um pouquinho complicado. Então, eu ainda tô pensando se eu vou fazer 2 camadas de bolo ou somente uma mesmo de recheio, tá? Porque como vai ser um bolo de corte e vai ser poucas pessoas, eu ainda estou pensando, tá? Aí eu enfiei o garfo pra vocês verem, ó, que saiu bonitinho, tá? Aí ele ficou pronto, tá fofinho, bonitinho. O outro também, ele tá fofinho, bonitinho. Ele cria, né, essa película aí em cima, mas nós tira e fica tudo certo. Então, gente, eu tô pensando em fazer aquela slice cake, aquelas fatias, mas eu tô vendo ainda. E aí eu fiz o brownie, tá? Essa daí é a receitinha de brownie que eu usei pra fazer ele.
eu vou fazer o brownie no lugar dos docinhos, tá? Talvez eu faça somente docinhos de ninho com Nutella, porque a Lorena ela está me pedindo, né? No aniversário dela eu não fiz, porque eu contratei o buffet. Então não tinha por que eu gastar mais dinheiro. Mas ó, talvez os únicos docinhos que vão ter no aniversário da Luna, talvez seja, né, o de ninho com Nutella. O de ninho com Nutella e o de paçoca, porque a minha mãe quer também comer o de paçoca. Enfim. Aí eu fiz o brownie, tá? Ele ficou, tipo assim, perfeito. O meu único erro é não ter tirado ele no tempo certo, tá? Ele ficou parecendo um bolinho mesmo, sabe? Mas porque eu enfiei o palitinho, ele tava mole no meio. Porém, as laterais dele já estavam bom. Como é que eu vou tirar o brownie que a lateral tá boa e o meio tá cru? Aí eu deixei ele, tipo assim, 5 minutos, gente. 5 minutos. O meio já tinha ficado pronto, porém as laterais ficou como se fosse um bolinho, sabe? Já tinha ressecado. Assim, ele criou a casquinha, ficou gostoso, porém não foi um brownie, né? Porque ele não ficou úmido por dentro. Ele ficou parecendo um bolinho mesmo, porque ele passou um pouco do tempo, tá? Se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, não sei. Enfim, não sei, né? Tô editando o vídeo, então eu não sei. Aí eu tô fazendo, gente, a massa do recheio do brownie e do recheio desses... Tipo pão de mel, mas eu não vou fazer pão de mel, eu vou fazer bolo, tá, gente? Então eu vou fazer no final do vídeo, vocês vão entender, vão ver o que eu quis dizer, porque eu não sei o nome desse treco. Aí eu coloquei aí uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de leite ninho, tá? Misturei o leite ninho no leite condensado antes de adicionar o creme de leite. Pode fazer vice-versa, tá? Mas eu prefiro dissolver no leite condensado, que eu acho que vai mais rápido, sabe? Do que o leite ninho. Eita! Prefiro dissolver o leite ninho no leite condensado do que no creme de leite, tá? E aí eu deixei no fogo até ficar em textura de recheio, tá? E eu vou rechear tanto o brownie quanto os 6 personalizados que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho que ele tem que ficar, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês que esse é o ponto de recheio. Parece que tá desandado? Parece, mas não tá, gente. Esse é o ponto certo que ele tem que ficar. Até porque, né, eu vou levar ele pro congelador, então ele não pode ficar muito firme, porque senão vai dar ruim, entendeu? E aí, gente, eu sempre uso o fouet pra bater, sabe? Ou seja o brigadeiro, ou seja o recheio, tanto faz pra dar brilho, tá? Olha como é que ele tá brilhoso. Então eu sempre uso o fouet, tá? Para dar aquela misturadinha que a gente sempre tem que dar para ativar o brilho do doce. Eu prefiro fazer com o fouet porque eu acho que fica mais bonito, tá? Aí eu coloquei nesse pote de margarina mesmo. Vou passar o plástico filme e vou deixar ele aí para ele esfriar. Porque logo em seguida eu já vou vir fazendo os docinhos, tá? Eu fiz uma receita de doce somente, porém eu fiz a receita de doce branco, sem leite em pó, sem nada. Só o leite condensado e o creme de leite. E como esse creme de leite, ele não era creme de leite, ele era creme culinário, eu também adicionei 1 colher de margarina, tá, gente? Na minha receita. Então, o que acontece? Como eu não vou fazer muitos doces porque eu fiz o brownie, eu vou dividir uma receita para os 2 sabores, tá? Então, eu vou fazer um pouco de ninho com Nutella e vou fazer um pouco de paçoca, até porque também não terá muitos convidados. Se eu não me engano, a minha irmã ainda não me confirmou se ela vai vir. Se ela vier, são 5 adultos. Eu acho que 6 crianças, então são 11 pessoas. Porque talvez a tia da Lorena, da tia das meninas, não venha, porque ela tem um compromisso na igreja e é no mesmo horário da festa. Mas enfim, então assim, não tem por que eu fazer um mundaréu de coisa, né, pra nós comer. E aí eu tô mostrando pra vocês, tá, o ponto do docinho, gente. O docinho, ele tem que ficar mais firme. É esse ponto aí, na hora que cai em bloco, a hora que você passa a colher, abre o caminho Moisés, demora pra voltar. Quando você vira a panela e o recheio desce completamente, tá? Então esse é o ponto para docinho. Pronto para recheio é ele mais molinho. Pronto para docinho é ele mais consistentezinho, tá? E para fazer cobertura, essas coisas, é ele bem mais molinho. Mas no caso, né, eu não fiz, então não tinha como mostrar pra vocês. Bom, gente, e aí eu tô mostrando pra vocês, né, como é que eu vou armazenar ele. Eu abri o plástico filme em um prato pra eu tá despejando, tá, esse docinho no plástico filme. Porque eu vou embalar ele, vou esperar ele esfriar e vou congelar ele. Sexta-feira
eu tiro ele do congelador, desço ele pra geladeira. E à noite, né, eu saborizo ele, que no caso, né, eu vou pôr na balança, vou ver quantos que tem de massa. E aí eu vou dividir metade pro de leite ninho e metade pro de paçoca, tá bom? Então aí eu raspei mesmo a panela, entendeu? Porque aqui não temos desperdício, as coisas estão caras pra gente ficar desperdiçando. Então aí eu fiz tudo bonitinho, botei lá a panela pra lavar, lavei a minha mão. E agora eu vou embalar ele, tá, gente? Bonitinho, pra não pegar ar, pra não pegar cheiro de congelador, nada, tá? E aí eu vou levar pro meu congelador e vai ficar lá bonitinho até sexta-feira, tá? Lembrando que tudo aquilo que você congela fresco permanece fresco, beleza? Agora bora fazer os pirulitos de chocolate. Bom, galerinha, aí eu tô começando, né, a picar a barra de chocolate. Primeiro, eu vou tirar essa parte, porque eu vou colocar chocolate picado no recheio do bolo, tá? Na sexta-feira, eu vou estar recheando o bolo e vou filmar tudo pra vocês. E talvez lá pra terça ou quarta-feira eu solto o vídeo pra vocês, tá? Então, eu tirei um pedaço dessa barra e guardei pra usar no bolo. Ok. Até aí, tudo bem. E aí, eu fui, como é que fala? Picando, né, esse chocolate pra eu estar derretendo ele. Ele é um chocolate, a cobertura fracionada, meio amargo, tá, gente? Se vocês quiserem trabalhar com chocolate nobre, pode trabalhar também. Você só tem que saber fazer a temperagem do chocolate. Como eu não sei, e o Rio de Janeiro é quente, então eu preferi, né, não arriscar, porque ainda não estamos aí defecando dinheiro, né? Até porque o chocolate, né? O chocolate, ele é mais caro do que a cobertura fracionada. Então eu usei a cobertura fracionada mesmo, tá? Eu coloquei nesse bolzinho. E em uma chaleira, eu coloquei água para ferver. Então, como o bol é de alumínio, o calor da água, né, gente, ia derreter esse chocolate, tá? Então, eu levei pro fogo para derreter o chocolate, porque seria mais fácil para mim, porque o micro-ondas aqui de casa a gente mandou arrumar, mas aí ele deu defeito de novo e o moço não nos deu retorno. A gente vai mandar para outra pessoa, né, consertar. Aí eu vou começar fazendo as casquinhas, né, do bombom recheado aí que eu vou estar fazendo, tá? Eu preciso de 6 casquinhas e como eu só tenho uma forminha, né, eu vou fazer de 3 em 3, tá? Aí eu comecei por ela, gente, porque o meu principal, né, o meu objetivo principal é fazer esses personalizados. Porque como, né, vocês viram aí, o aniversário da Lorena teve, né, personalizado, doces personalizados, né, porém eu paguei muito caro. E eu fiquei indignada do tamanho do docinho que veio, né? Assim, a estética do doce era perfeita, é lindo. Porém, o doce em si era muito pequeno, tá? Então, aí eu fiz. Gente, toma muito cuidado quando vocês forem mexer com chocolate. Aqui em casa eu não me importei muito, porque é pra gente aqui de casa mesmo. Mas se você vai fazer uma encomenda, é bom sempre usar luvas para que a sua digital não fique no doce, tá? Aí eu, tipo assim, tive o maior cuidado, né, em encostar no doce em si, mas não tem jeito, né? Eu não tenho luva e não tem problema não, entendeu? Ninguém aqui vai querer minha digital, não. Mas eu tive todo o cuidado aí em relação ao tocar no doce, sabe? No chocolate em si. E aí eu fiz as primeiras 3 casquinhas, voltei o silicone pra forminha e depois eu vim fazer as outras 3 casquinhas, tá, gente? Eu dei prioridade pra fazer essas 6 casquinhas primeiros, tá? Porque são os personalizados que eu quero fazer, tá? Então, com o restante do chocolate, eu iria fazer os pirulitos, tá? Porque como eu falei, não são muitas crianças, eu acho que são 6 crianças. Então, se eu fizesse, tipo assim, 8 pirulitos, já tava no lucro, porque eu quero dar um pirulito pra cada criança, tá bom? Eu ainda não sei quantos adesivos que eu tenho. Eu acho que eu tenho 6 adesivos. Então eu vou colocar os adesivos nos que... Vou colocar adesivo. A quantidade de adesivo que eu tenho em cada pirulito. E o que ficar sem adesivo eu coloco pra trás, tá? E o que tiver adesivo eu coloco pra frente. Bom, gente, aí na colocação, né, desses palitos de papel, eu coloquei durex, porque eu não me senti confiante em deixar eles assim. Porque eu fiquei com medo do pirulito eles ficarem pra fora, sabe? O palito ficar um pouco pra fora. Então eu não fiquei muito confiante, não. Coloquei um durexzinho aí pra fazer mais uma pressãozinha.
para esse pirulito ficar, para esse palito, né, ficar no lugarzinho dele aí bonitinho, quietinho. Então aí eu acabei, né, com essa primeira tigelinha de chocolate, consegui fazer as 6 casquinhas e 4 pirulitos. E depois eu fui derreter mais uma cumbuquinha para fazer os demais pirulitos, tá, gente? Deu super certo, graças a Deus eu consegui, né, fazer tudo que eu tinha para fazer com o chocolate, deu super certo. Assim, tudo que você faz com antecedência, com planejamento, dá certo, sabe? Pra mim, sempre dá muito certo isso. Eu não deixo nada pra fazer em cima da hora, não, tá, gente? E aí eu fui lá levar o pirulito, né, pro congelador, pra ele ir mais rápido. E aí, eu ali com as 6 casquinhas já prontas, né, gente? Eu fui começar a preparar rechear elas, né? Porque elas eu vou congelar, tá? Os pirulitos eu não vou congelar porque é somente chocolate. Mas esses doces eu vou congelar pelo fato de ter recheio e também ter o bolo. Não ficaria ruim, porque somente, né, vai ficar na geladeira durante 3 dias. Porém, eu não quero arriscar, tá? Então eu vou congelar eles e não tem problema, tá? Eu pesquisei, eu tinha maior dúvida se eu poderia congelar, né, eles por conta do chocolate, mas eu pesquisei, não tem problema congelar, não. Claro, congelamento, né, o armazenamento correto dele, tá? Então, eu coloquei uma colher de brigadeiro de ninho, tá? Em cada negocinho. Eu optei por não ficar colocando a mão no doce. Então, eu coloquei eles em cima do papel toalha e fui, né, recheando ele bonitinho. Aí vocês estão vendo que lá no cantinho tem um saquinho de bolo. Então, esse saquinho de bolo aí é aquele bolo que eu fiz pra estar fazendo esses doces. Mas aí eu acho que eu ia fazer o quê? 300 docinhos, né, gente? Porque, tipo assim, eu não usei praticamente nada. Acho que eu usei 50 gramas de bolo aí, foi muito. E aí eu vou ter que congelar esse pacote inteiro de farelo de bolo aí e ver o que dá aqui em casa, entendeu? Depois eu invento alguma coisa pra fazer com esse farelo de bolo aí, porque, né? Como é que eu vou comer farelo de bolo, dar farelo de bolo pras crianças? Não tem como. Então, mais pra frente aí, né? Deixar eu recuperar os quilinhos que eu vou ganhar no aniversário, eu invento alguma sobremesa, algum doce no copo, com esse treco aí. Então, aí eu coloquei, né, o recheio, coloquei o bolo e logo em seguida eu fui tampando, tá, gente? Eu coloquei assim, não bastante recheio. Eu coloquei recheio suficiente pra dar até o topinho do docinho, tá, gente? E sério, eu acho que vai ficar super gostoso, sabe? Eu vou fazer com esses doces igual eu fiz no aniversário da Lorena, tá? Eu vou dar um pra cada adulto. E as crianças vão ficar com o pirulito. Aqui eu ando mostrando pra vocês, né, o processo de embalar eles. Eu vou embalar eles no plástico filme, tá? Eu embalei um de cada vez. Aí eu vim com o papel toalha limpando, né? Porque eles estavam ali em cima da tabuazinha e tinha farelo de bolo. Então eu peguei, limpei um de cada vez, tá? E embalei muito bem para que ele não pega a umidade, né, do freezer. Eu embalei individualmente, tá? Um de cada vez, bonitinho, certinho. E coloquei em um pote no congelador, tá? Já tá lá no congelador. A massa do docinho também tá no congelador. O bolo tá no congelador, os salgados tá no congelador. Tá tudo no congelador, tá, gente? Eu vou digerar tudo do congelador na sexta-feira. Eu vou gravar pra vocês a montagem da mini pizza. Vou gravar pra vocês a montagem do bolo, tá? Vou gravar tudinho pra vocês, igual eu sempre faço. Fica corrido, mas eu vou gravar pra vocês. E também vou tentar gravar um pouquinho da festa, né? Porque como vai estar só eu e mais acho que 2 ou 3 adultos, é mais tranquilo pra gravar pra vocês. Não vai ser aquela bagunça igual foi no aniversário da Lorena, tá? Eu tô mostrando pra vocês como é que eles ficaram. Essas 2 barras eu separei, uma pro donuts e uma pro bolo, tá? E o pirulito ficou assim. E aí eu mostrei pra vocês um pouquinho, tá? De eu embalando os pirulitos, né, gente? Eu embalei eles nesses saquinhos, amarrei com a fita, dei 2 nó pra ele não pegar umidade, tá? Mas eu não vou congelar eles, tá? Eu vou deixar eles assim na geladeira dentro da boleira, tá, gente? Me renderam 12 pirulitos, tá?
Lembrando que se eu não tivesse separado, né, esses 4 tabletes de barra, me renderia mais. Porém, eu não preciso de mais. Eu tenho 6 crianças, 12 pirulitos, então tá tudo certo, tá? E aí eu embalei individualmente um de cada vez, tá? Tudo bonitinho. Eles vão ficar assim na geladeira. Na sexta-feira também eu vou colocar o adesivo neles e vou também tá colocando o laço, né, que eu fiz, que vai ficar nos pirulitos. Eu fiz laço pro pirulito e fiz laço lá pros bombonzinhos lá. Aí os bombons vai vir com palito de picolé. Eu só vou furar eles no palito de picolé também na sexta-feira, tá, gente? Eu vou fazer tudo na sexta-feira, porque eu quero que fique tudo assim o mais fresco possível. Porque no sábado eu tenho os mini donuts, né, para poder rechear, embalar e tudo mais. E tem toda a organização da festa, porque não vai ser buffet, vai ser tudo eu. Então, tipo assim, vou ter que botar salgado pra assar, vou ter que fazer o molho de cachorro-quente, vou ter que cortar o bolo, sabe? Deixar tudo bonitinho, embaladinho, tá? Eu tô mostrando pra vocês como que